Olá, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês em mais um IemaCast. E hoje com um tema muito especial: Fé Sem Fronteiras. Para falar sobre esse assunto, eu tenho convidados muito especiais. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que meu nome é Ellen Losnak e para quem não está me vendo ou para quem só está escutando, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou vestido com uma blusa rosa, estou com uma faixinha no cabelo. Tenho. Precisa falar a idade, gente? Não, Meu não, Deus. não, Ai, não. tá bom, Pra vai. preservar o Não, né? mistério. Não, que eu não vou falar. Eu sou uma mulher Aparenta 20 madura. anos. Aparento 20 anos. Isso é lindo. E eu tô Fechou. muito feliz de estar aqui com uma pessoa. Já quero logo de cara falar, e aí eu vou querer palmas, tá bom, gente? Tá. Ele que veio da Inglaterra até aqui, está aqui, ó, em terras osasquenses. Está em Os. Pastor Edson Júnior! Meu amigo, pastor, obrigada por estar aqui conosco, um prazer. Poxa, uma alegria muito grande estar com vocês. Você sabe que eu tenho de verdade a IEMA como minha casa aqui no Brasil, né? Todas as vezes que eu venho, sou muito abençoado. Amém. E agora participando do IEMAcast, Meu né? Deus. Estou muito honrado, Lançando muito obrigado. livro. Lançando livro, né? Que coisa boa. Então, quero primeiro agradecer por essa incrível oportunidade, conhecer a turma toda que está participando aqui, o Pedro, ó, garotão, gente boa, né? Agradecer a Deus pela vida do meu amigo pastor Miltinho, que é sensacional, Rafael, toda a equipe, enfim. E aí é para fazer minha autodescrição, Isso. eventualmente para quem só está nos ouvindo, eu devo dizer que eu tenho 1,82 m, tenho barba, agora mesmo estou com uma camiseta preta, para além disso, você disse para não falar o que eu Uso era um servo óculos, de só Deus, uso né? óculos. Homem de Deus. Sou um homem de Deus, né? E uso óculos, né? Então, muito obrigado Amém, pastor. pela generosidade de me convidarem para participar desse podcast. Muito obrigado. Amém. E ao lado dele, o nosso pastorzão, né? Que a gente ama tanto, que sempre tá aqui com a gente. Pastor Miltinho. Vamos aplaudir, vai, gente. Boa. Ele merece. Obrigado. Honra, né? Primeira vez. Acho que é o pastor Edson que está fazendo isso, porque eu estou participando do IemaCast primeira vez na sua igreja. Quem Não pode nessa ser. igreja. Nesta igreja. Não, sabe por quê? Quem abriu o IemaCast foi Você. você. Pra EPP, lá, mas lá na outra Não é igreja. na outra igreja. Ó, Nesta ô, igreja é a primeira produção, vez. coloca aí. Vocês Só faz estão essa em aqui, ó. falha. Vocês estão em falha. Traz a prova. Não é não? Meu nome é Pastor Miltinho, sou um homem preto, 1,79 m, estou de boné porque sou jovem, camisa preta e olha só, ainda cortada a manga para ficar mais jovem, Ó, chique. Tá jovial. jovial. Jovial, é ótimo. Não, jovial é coisa antiga. Claro. Uma alegria estar aqui participando juntamente com a Ellen, com toda essa equipe, Rafael Losnak, que tem feito a diferença na nossa igreja. E nós somos gratos pela vida de todos vocês. Obrigado. Glória a Deus. E olha só, gente, tá aqui do nosso lado o nosso querido adolescente. Ele tem 17 aninhos, gente. Mas vocês vão ver o que vai sair daqui, ó. 17 anos, o Pedro, nosso adolescente, que tá aqui fazendo a diferença, né, Pedro? Obrigada pela tua presença. Vamos aplaudir? Vamos aplaudir. Vamos! Precisa não. Obrigado. Tô aproveitando a deixa para quem não tá me vendo e apenas ouvindo. Eu sou o Pedro, tô orando para ter 1,70 m, um homem preto, cabelo cacheado, uma camiseta azul escura e uma corrente prateada. Acho que é isso que dá para dizer. E assim como o pastor aproveitou, um jovem de Deus. É isso aí. Gente, Boa. olha, estamos muito abençoados e nós vamos ter 2 blocos. Então, depois nós teremos outro convidado e vai ser bem legal. E hoje o nosso tema é Fé Sem Fronteiras. Foi de forma muito intencional, porque eu acho que o senhor tem muita propriedade. Aliás, todos que estão aqui na mesa têm propriedade para poder falar sobre isso. Pastor, a gente quer já logo de cara perguntar como que foi que Deus te conduziu para a Inglaterra? Como que começou a sua história? Conta pra gente, porque eu sei que é algo muito inspirador. Maravilha. Você sabe que eu nunca tive a pretensão de sair do Brasil. Nunca foi algo assim. Existem pessoas que têm aquele sonho, né? Poxa, se um dia eu tiver oportunidade, eu quero ir morar em outro país, etc. e tal. Eu, pessoalmente, nunca tive essa pretensão. Eu tinha, sim, vontade de conhecer outros países, eventualmente pregar a palavra em outras localidades, mas onde viver ou de morar. Aí, na altura, era 2008, ano de 2008.
2008 foi a primeira oportunidade em que eu fui à Inglaterra. A história é muito longa, mas vou tentar sintetizar aqui rapidamente, não é? Quando eu comecei a namorar minha esposa, a Estela, Maravilhosa, aliás, Estela. um abraço para minha esposa, um cheiro para minha esposa, né? Comecei a namorar a Estela, a gente começou a namorar, a gente era muito jovem, né? Eu casei com 19, a Estela à altura com 17. E só que o avô da Estela tinha ido para o Brasil por uma questão de ditadura na Espanha, etc. E tal. Só que quando eu comecei a namorar com ela, eu não tinha noção de questão dessa questão deles serem de origem europeia, etc. e tal. Então começamos a namorar e pouco antes da gente se casar, ou de nos casarmos, os tios dela tiveram o desejo de tirarem a nacionalidade espanhola. E eu lembro que, por incrível que pareça, eu fui um pouco reticente com ela, dizendo, não precisa fazer isso, não há necessidade. Uau. Mas a grande verdade, posteriormente, a gente foi entender que aquilo já era um projeto de Deus, né? Olha. Então, aí ela conseguiu a nacionalidade espanhola muito rapidamente, sem ter tanta burocracia, porque o avô dela ainda estava vivo. Lamentavelmente, pouco depois que nós nos casamos, ele faleceu, mas nessa altura ela já tinha nacionalidade. E aí, então, nesse ínterim, a minha sogra foi morar fora do Brasil, etc. e tal, e naturalmente a Estela queria estar mais próximo da família dela, mas eu tinha muita resistência com isso, porque eu entendia, poxa, cada um vai agora construir a sua história. Então, em 2008 a gente foi de férias, foi um tempo muito precioso, eu preguei em algumas igrejas, visitei lugares, etc. Foi muito bom, gostei muito da experiência, mas mesmo assim, sem nenhum desejo de eventualmente mudar e viver fixamente na Inglaterra. Nossa vida estava estável no Brasil, etc. e tal. Mas Deus, né, que trabalha e os seus planos são distintos dos nossos, né? Ele fez com que as coisas mudassem. Então, imagina só que a gente voltou para o Brasil no finalzinho de 2008, era início de dezembro de 2008. Em maio de 2009, eu recebi um convite de uma igreja que era baseada em Londres para servir em Brighton, que é a cidade que eu estou hoje. Só que, interessante, eu tinha passado em Brighton e foi a cidade que eu menos gostei. Meu Deus. Muito frio, muito Ser Deus frio. mesmo. Aqui eu falei, poxa, se um dia eu fosse morar fora aqui, eu não moraria não, né? E foi exato. E a igreja bem embrionária, talvez 10, 12 pessoas, aqueles desafios todos, etc. Mas, enfim, foi justamente para essa cidade que Deus nos enviou. Meu Deus. Esse ano vão fazer 17 anos que lá estamos. 17 E eu devo dizer anos. para vocês, assim, para não estender para além disso, até para a gente conectar com outras questões, os 17 anos mais incríveis assim que a gente tem vivido. Então, talvez a primeira lição que eu tenho assim nesse aspecto é que não há nada melhor, ainda que hajam desafios, do que nós obedecermos à voz de Deus, não é? Eu, obviamente, estou tentando sintetizar, obviamente, entre esse convite e a nossa ida em definitivo, embora foi tudo muito rápido, a gente recebe o convite em maio, e no dia 8 de agosto eu estou dirigindo o primeiro culto. Nossa. Então, você teve palavras proféticas, confirmação de promessas, gente que fez contato conosco, assim, que não sabia de nada do contexto, etc. Então, teve muitas coisas que aconteceram, né? Eu comecei o meu ministério muito cedo, né? Talvez eu tinha por volta dos 12 anos de idade. Meu Tá atrasado. Tá atrasado, E galera. aí Deus... Mas essa é uma história que depois, daqui a pouco eu falo com mais calma. Mas, enfim. Então foi mais ou menos assim, Alice. Não vou me estender muito aqui na pastor, fala. que forte. Glória, Mas, legal. o pastor, já surgiu uma dúvida aqui. Claro. O inglês, o senhor é fluente em inglês, né? Sim, O senhor, como que foi isso, assim, para aprender o inglês? claro. Como pra... Quando a gente chegou na Inglaterra, eu não falava nothing, né? Nada de inglês, nem eu, nem Estela. E interessante, né? E talvez essa seja uma das grandes barreiras quando você vai para outro país, é o idioma, não é? A falta do idioma, ela te dá uma certa, primeiro, insegurança, Sim. porque você não consegue se comunicar com clareza. Então, me parece, eu diria que é um dos grandes obstáculos a serem vencidos, né? Mas Deus foi cuidando de tudo. Eu me lembro que havia um missionário na cidade, que ele estava indo para o campo missionário, e ele tinha ganhado uma bolsa numa escola, e ele era brasileiro, passando um tempo na Inglaterra para aprender inglês e então ir para o campo missionário que ele ia servir. E ele me passou essa bolsa, e a bolsa era, eu limpava uma escola no final do dia, né, e estudava de manhã.
Então Deus foi preparando meios, né, para que a gente pudesse estudar. A Estela começou a trabalhar, o trabalho dela, ela tinha um contato muito frequente com as pessoas locais, e assim a gente foi desenvolvendo. Mas, de fato, é um dos grandes desafios. Mas, assim, quando eu digo desafio, não é algo assim impossível de ser superado, né? É questão mesmo de você dedicar, buscar as formas, né? Enfim, se esforçar. Fazer a sua parte. É isso aí, é isso aí. Nossa, e assim, o pastor Milton tá aqui, o Quarteto Alfa tem um ministério que vai completar 40 anos, né? Sim. E quantos países você já visitou, Milton, com o quarteto? Com a música, com louvor? Um quarteto, acho que foram 20. 20 países. Meu Deus. Aí, Qual foi o primeiro? Como que foi essa experiência da primeira vez que vocês... Porque eu lembro que teve uma época, eu posso dizer, eu lembro que meu tio, tá, gente? Meu tio. E eu tenho esse privilégio, então eu acompanhei muita coisa, né? Sim, Eu tenho sim. 40 anos. Olha Né? Eu só. tenho 40 anos. Mas eu lembro, ela assim... se revelou. Revelei. Escondeu pra- Não, era. Mas assim, sabe, é muito emocionante eu ver assim a trajetória do Quarteto Alfa, né? Eu lembro de muita coisa, eu lembro da minha infância, de ver vocês cantando na igreja, mas teve um dia de romper mesmo as fronteiras. Sim, sim. E eu, Milton, eu lembro de ir pro aeroporto com as minhas Foi, irmãs, veio com acompanhando. toda a Porque família era para a vocês. vitória da família, né? Eu não Era um sei se negócio essa assim. foi a primeira viagem de Eu vocês, acredito que sim. mas foi para onde Você e tá como com- foi isso? Foi em 90. Não, 90 foi a promessa de romper, né? Fora do país. 93 foi a primeira viagem para os Estados Unidos. Nossa. Então, a expectativa da família ainda Estados Unidos, que é o sonho, né, das pessoas conhecerem. E nós recebemos um convite. Em 90, nós recebemos uma promessa e um convite. Mas foi concretizar 3 anos depois, 93. Então, veja bem, Deus falou conosco, nós preparamos, o pastor fez o convite, o pastor Oriel de Jesus, que foi em Boston, e nós nos preparamos, documentação, aquela coisa de tirar o passaporte, tirar o visto e tal. E quando nós chegamos no consulado, até hoje eu comentei com o pastor, que nós passamos lá perto da região, naquela época nós tínhamos que chegar 3h30, 4 horas da manhã, era fila, frio, gente guardando o local na fila para o pessoal chegar para você ser atendido no dia. Nossa, é mesmo. E nós chegamos lá, mano, fomos todo mundo tinha ganhado uns ternos Príncipe de Gales, tudo cinza, gravatinha vermelha, camisa azul clara, bonitinho, nós 4, eu que é o Edivaldo e Luiz. Chegamos lá, colocamos a documentação. Eu lembro muito bem que o cônsul falou para o Luiz: só você tem documento, porque só o Luiz tinha casa no nome dele. O resto não ele tinha nada. Meu Deus. Resumindo, ele disse: vocês não estão preparados para ir. Imagina nós sair ali no meio do pessoal, todo mundo uniformizado, bonitinho, nós passando decepcionado. Mas não tinha uma promessa, então tinha, mas não era a época. Nossa. Isso foi Não era o tempo. 90. 93 ele nos convida de novo. Olha só, nós estamos falando sobre fé sem Fronteiras. fronteira. A Marisa estava grávida e nós tínhamos o convite, passaporte já estava na mão, já estava com os vistos, já tinha conseguido tudo. E agora? O Rafael precisava nascer e daí entrou aquele negócio, e agora? Nós precisamos viajar. E como que eu vou viajar como nasceu o primeiro filho e sem eu estar presente? A Marisa, ela começou a fazer oração. Deus, faz alguma coisa. Eu não posso, o Milton viajar sem ver o menino nascer e ficar 30 dias fora. Na sexta-feira, a Marisa começou a sentir trabalho de parto, dores de parto. No outro dia, ela foi internada no sábado e o Rafael nasceu. Na terça-feira eu viajei para os Estados Unidos. Então, assim, e daí é uma experiência muito muito gratificante, né? Porque você vê Deus trabalhando, né? Quando você sai do seu país, né? Parece que Deus ele trabalha de uma forma diferente, né? Você começa a ver o agir de Deus, coisa que talvez você não vê no seu dia a dia aqui, você começa a ver quando você sai, né? Então nós tivemos muitas experiências, né? Nós tivemos a oportunidade de cantar dentro de banco nos Estados Unidos. Que não é fácil, né? Mas a pessoa lá, fomos lá, se identificamos, e a pessoa era crente, falou que era um quarteto e nós começamos a cantar. Então você via as pessoas chorando.
Meu Deus. Nós estamos falando da Fé Sem Fronteiras. Pessoas que só ouviam, não entendiam nem realmente o que nós estávamos cantando, mas estavam sendo tocados, né? É o Através da poder de palavra. Deus, que forte. Olha Resumir, que só. senão eu vou Não, ficar mas falando assim, é sozinho isso, é aqui. isso, é isso que a gente quer ouvir, a gente quer saber. Porque a gente tem aqui o Pedro, que tem 17 anos. Foi o ano passado, Pedro? Foi começo desse ano, do Foi dia esse 9 ano, ao verdade. 25. Foi pra? Fui para Malta, inicialmente, passei 2 dias na Itália. Desses 2 dias, antes de tudo, né, sempre tem o processo para chegar. E eu lembro que nesse curso que eu faço desde os 8 anos, e aliás, gente, não é muito mérito do Pedro falar inglês. Os pais se inscreveram lá e Deus foi bondoso de nos sustentar. E eles sempre faziam essas viagens a partir dos 17 anos, a partir dos 17 você podia participar se inscrevendo para viajar. E aí eu lembro que teve a primeira, minha família, os alunos foram avisados em cima da hora. A gente falou, pô, não dá, mas aí a gente teve noção de que teria isso. Passado alguns anos, ficou meio que em esquecimento isso. E aí surgiu de novo essa oportunidade. Surgiu com provavelmente 1 ano e 4 meses antes da viagem acontecer. E aí avisaram que aconteceria e eu fui e falei, caraca, viajar. E nunca tinha sido, eu acho legal, no caso que a gente vai ouvir da Isabelle, que era o sonho dela, né? Desde pequena ela tem essa questão de querer viajar, querer conhecer o mundo e nunca foi algo que tocou muito em mim. E eu lembro que eles começaram a avisar, eu falei, cara, eu queria ir. Eu queria passar por essa experiência. Cheguei em casa, conversei com a minha mãe e eu lembro que foi quase que a mesma sensação de quando eu pedi meu videogame. Que eu falei, mãe, quanto é que é? Você acha que dá pra fazer a viagem? Aí ali meu pai deu uma travada assim, aí me olharam e falaram, quando é que é? Eu falei, vai ser janeiro do próximo ano. Quanto que vai ser? Eu falei, por volta disso. Dá pra tentar. E aí a gente se inscreveu e foi muito debaixo da mão e da promessa de Deus. Eu acho que vale a pena a gente falar que você vem da periferia. Vim. Que você vem desse lugar onde parece que não há possibilidade. Não, eu né? acho que é realmente a prova da mão de Deus estendida em cima da gente, porque a gente é quase a cruzada dos dois mundos, é Osasco com Carapicuíba. É quase que juntando ali. Então, é um lugar que eu tenho a honra, assim, de dizer que dos meus vizinhos e até da minha família, na escala das pessoas que eu convivo, eu fui a primeira pessoa a entrar no avião para sair do país, né? Eu acredito que esse foi um marco que eu realizei não por mim, mas com certeza para honra e glória do Senhor. E foi um feito da família. E seguindo nisso da promessa, eu lembro que inicialmente estava meio... muito dinheiro, pouco tempo para conseguir. E teve um culto dos adolescentes por volta de 2024, acho que é agosto de 2024. Teve um clamor para ir para frente, eu fui e eu lembro que o Alexandre, o pastor daquela igreja, ele foi orar por mim. E eu no chão, orando de joelhos, e ele começou a falar que teve coisas que eu ouvi, teve coisas que eu sonhei, que eu achei que eu não iria alcançar. E que Deus estava falando que era para eu dar o primeiro passo, porque era uma promessa que eu viveria aquilo. E aí eu lembro que eu fiquei até bravo com o Alexandre. Falei, tava sossegado, o cara me promete a viagem, agora tem que trabalhar para viajar, né? E aí no meio disso, Deus proveu emprego, Deus proveu chefes que me ajudaram muito, tanto que... Mas eu lembro que por muitos cultos você vendia bolo lá fora. Sim, você também. vendia as coisas. Foi mesmo. Então esse tempo da preparação, você levava, acho que era cone. E no final Cone do também. ano, foi que ele... Várias qual que vezes. era lá o sorvete gelado, o geladinho? O Juju? Era Juju? Juju No também. final do ano vendendo. Verdade, e nós verdade, compramos. Juju. Vendia na escola também. Ano passado, deixei algumas pessoas próximas da Kari vendendo na escola, porque as pessoas compravam muito porque gostavam, mas eu dava para ver que algumas realmente compravam para realizar o sonho. Agradecer também a todos os meus líderes que sempre que eu vendia, tumultuavam ali nos adolescentes, falavam para eles ajudarem a vender em maior número na igreja. E foi esse movimento, o apoio geral de toda a igreja para conseguir realizar esse sonho que é muito único. Porque eu acho que às vezes existem algumas promessas que Deus faz na nossa vida e a gente não se posiciona. A gente fica nesse lugar de ficar parado. Quer dizer, se Deus falou com, por exemplo, o Quarteto Alfa,
e eles não tivessem ido até o consulado para poder ou fazer o passaporte, primeira Você coisa. sabe o que eu costumo dizer, fazer uma menção lá do Evangelho de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, né? É um texto interessante porque Jesus, quando ele chega próximo da tumba, do túmulo, ele vai dizer para as pessoas que estão ali, tirai a pedra. Né? Uau. Ou seja, essa ação de tirar a pedra, ela é nossa. Um milagre ele vai fazer. O Lázaro sai para fora é com Cristo, mas tirar a pedra é com a gente. Porque, de fato, tem gente que recebe promessa e acha que a promessa vai acontecer a partir dessa geografia da passividade. Há de se ter algum posicionamento. Deus é todo poderoso e ele pode fazer qualquer coisa ou todas as coisas. Mas isso não implica a ausência de posicionamento. Então, a sua história, inclusive, Pedro, o seu nome sugere isso, né? Essa questão de ser resiliente, de ir em busca, não é? Eu acredito muito num Deus que age a partir do nosso posicionamento, como você disse, né? Eu não acredito num Deus que age, e aí eu quero ser bem direto, sem ser grosseiro, com quem é preguiçoso, né? Então, eu tenho um sonho de me estabelecer profissionalmente, eu tenho um sonho de conhecer outros países, mas eu sou preguiçoso e acho que Deus vai realizar. nada. Né? Escute bem, nas escrituras, e eu vou tentar falar na linguagem mais simples possível, nada vem de mão beijada. Deus faz uma promessa para o povo de Israel: a terra de Canaã é de vocês. Eu me lembro, garoto, sempre pensando assim, não teria sido mais fácil Deus ter feito assim, eles já apareciam em Canaã, com as casinhas tudo pronta, né, desfrutando da promessa que é a terra que mana leite e mel, etc e tal, mas as coisas não acontecem assim, eles precisam viver um processo, eles precisam, por quê? Porque os processos, o percurso, ele nos ajuda a valorizar a conquista, né? Eles nos condicionam a administrarmos a promessa que Deus está estabelecendo na nossa vida. Então, a gente não pode viver na ilusão de que o fato de Deus ter feito uma promessa para nós vai fazer com que o percurso seja mais fácil ou que eventualmente a gente não enfrente algum desafio, porque você enfrentou muitos. A gente está falando de vender as coisas, de fazer... E isso, alguns deles, muito provável tem outras tantas limitações. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante de ressaltar. Para quem tem promessa e está nos acompanhando, lembre-se sempre que entre a promessa e a concretização dela, existe um percurso chamado processo que é inevitável. É inevitável. Ele tem que ser percorrido para que você consiga lidar com a promessa. Você sabe, Milton, que eu me lembro que, pessoal, eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra e quem me enviou foi esse pastor Glória aqui, a Deus, abençoado. Uma bênção, né? Verdade, foi muito bom. Mas eu lembro que a mesma coisa, Deus tinha falado comigo há uns meses atrás. A gente teve um culto de mulheres e foi um culto temático. E o meu grupo pegou o tema sobre viagem. E eu falei, eu vou fazer uma foto aqui. E a foto era eu com uma mala na mão. E eu tava de aeromoça, eu fiz uma fotinha e tal e mandei. E naquele culto, Deus falou muito forte comigo. Passa-se alguns meses, o pastor Milton me liga. Ellen, como que tá o seu passaporte? Aí eu peguei e falei assim, tá vencido. Aí ele falou, resolve. Ele não entrou em muitos detalhes. Quando ele falou isso, eu senti como se Deus falasse assim, reafirmasse, resolve. E no mesmo dia eu comecei a correr atrás, e comecei a correr atrás, e correr atrás. Aí o Milton, depois ele falou, e aí, como é que tá? De novo. Não sei não, acho que você vai receber uma ligação. E não sei o quê. E eu falei, não, eu sei que tava tudo parado, tava em greve. E aí, faltando o papel, né? Papel moeda, né? Papel moeda, para fazer o passaporte. Você acredita? Isso mesmo. É verdade, Milton. Até, na verdade, onde era acostumado fazer, né? Que você ia em qualquer shopping que tem Polícia Federal, você dá entrada, tal. Sim. Fazer. E eu falei pra ela, como que você vai fazer? Porque agora eu vi que tá suspenso, não estão fazendo. Aí a Ela agiu, aí ela teve a ação. Foi. O que ela fez? Fez os papéis, pegou os documentos que precisava e ela foi diretamente na Polícia Federal. E não podia, porque tava em greve. greve. E não podia, que tava em greve. O que aconteceu? Quando eu liguei pra ela falou, o cara perguntou se eu tava com o documento aqui. Eu falei que tava, ele já pegou, já foi preenchendo, corrigir. Foi não isso foi mesmo. Isso? Ele pegou e ele falou, não tá em greve, mas tudo bem. E as coisas foram acontecendo lá. Na correria. Foram acontecendo. Eu lembro que tem algumas coisas iam acontecendo. Eu lembro que eu não tinha o dinheiro no momento. Sabe quando você fala, eu tenho que me mover? E os milagres iam acontecendo. Eu lembro que minha mãe ligou e falou, eu fiz um depósito aí na sua conta. Eu falei, mãe, primeiro, né?
Aí ela falou, não sei. Era o valor que precisava Uau. para poder Uau. acontecer. Irmãos, olha que coisa louca. Eu fui lá, entreguei os documentos. Eles fizeram tudo. Eu ainda fui ver uma Xerox, no lugar de Xerox, eles olharam e falaram assim, olha, mas você conseguiu entrar lá? Olha só. Mas, não, tem uma coisa de errado. Eu fui ficando assustada, falando, mas Deus tá no negócio. E aí, olha o que aconteceu. No dia que saiu, acho que foram 10 dias depois, no dia que eu tava indo buscar o Exato. passaporte, o pastor Edson me fez a tal da ligação. Nossa. No dia. Ele Foi falou, mesmo, foi oi, mesmo. Ellen, tudo bem? Então, quero te fazer um convite. Aí ele falou assim, mas tá tudo bem com seu passaporte? Eu falei, pastor, eu tô indo buscar hoje. Então, assim, coloca Glória o a pé, Deus. que É isso Deus aí. coloca o chão. Você sabe É que eu falava na mesmo. igreja do pastor André Ribeiro, né, quarta-feira, que é o seguinte, a gente precisa considerar a seguinte questão. Desejo sem ação é só desejo. Então, Deus, o é desejo, eu quero, ele precisa ser acompanhado por uma ação. É uma ação que nos leva à conquista daquilo que a gente deseja. O problema é que a gente tem muita gente desejando, mas pouca gente agindo. E a fé, sem obras, ela é morta. Ela é morta, é. Verdade. Não Nós estamos produz, né? tratando, não produz. Não produz, é. Eu lembro, pastor, que até eles foram cantar lá, agora a dupla do pastor aqui de Mauá, Sim. e nós estivemos cantando o quarteto. Tipo assim, ele convidou nós. Peterson e Mag. Isso. Peterson e Mag. Eles convidaram o quarteto para cantar no dia 1º do ano, de janeiro, assim. Aí, eu falei, no dia 1º não dá, não. Falei para ele que nós estamos com a família no sítio, mas no dia 2 dá. Como eles fazem todo dia, que é os 15 dias, ou 12 dias proféticos. No dia 2 marcamos, fomos ao quarteto, igreja cheia, cantamos. Um irmão saiu e falou no ouvido do Luiz, meu irmão. Falou, olha, o Reino Unido espera vocês, prepara a mala. E o Luiz falou, engraçado, um pastor falou comigo assim no meu Reino Unido. No outro dia eu liguei para ele, pastor Edson Júnior. Como que o senhor tá aí? Tudo bem e tal? Que ia fazer aniversário, não sei de quantos anos você tá agora lá, de igreja? Agora vamos fazer 17 anos. Né? 17 anos. Foi quando nós fomos cantar, que nós até levamos as Bíblias. Sim, dos 10 anos. Dos 10 anos. 10 eu ia falar, mas eu anos. falei, eu não 10 vou errar. anos, Dos 10 anos. 10 Olha que anos. coisa incrível. Ele falou, depois, eu acho que esse ano vamos ver se a gente consegue trazer vocês aqui e tal, porque nós vamos fazer os 10 anos da igreja. Eu falei, pastor, qual que é a data? Vamos pensando tal dia, já fui reservando. Já liguei para alguns amigos também da Europa e tal, fazendo a nossa parte, a ação. Ação. E estivemos lá. E foi uma benção. Deus. Foi sensacional. Então, irmãos, olha, escuta você que tá aí agora, qual é a tua parte? O que você precisa fazer? Será que Deus não tá falando com você? A gente tá falando de fronteiras, mas às vezes você tá aí, Deus te chamou para ser um grande pregador. Você tem lido a Bíblia? Vamos começar pelo básico, né? Você tem lido a Bíblia? O que você tem feito para se mover em fé? Deus não vai fazer a tua parte, É isso aí. né? E aí, você fazendo a tua parte, a de Deus tá pronta, tá feita. E Ellen, você falou aí agora essa questão, né, de quem deseja pregar, ler a Bíblia. Eu diria o seguinte, né? Ao longo da vida, todos nós teremos em algum momento uma oportunidade. As oportunidades vão surgir. Talvez uma das maiores tristezas é quando a oportunidade surge e você não está preparado para acessá-la. Então, assim, eu tenho o sonho de ser um pregador, mas eventualmente eu não dedico no estudo, etc. Aí surge uma oportunidade, mas eu não consigo vivenciar aquela oportunidade. E isso pode ser em outras áreas, pode ser na área profissional, né? Então você tem que estar preparado para a oportunidade, porque ela vai vir. E especialmente, se for uma promessa, é seguro que ela vai se estabelecer. Agora, a questão é, estou me preparando para a oportunidade que Deus vai gerar na minha vida? Então, eu estou seguro que existem pessoas nos acompanhando agora. Sim. Que essa palavra ela tem um caráter direcional. Direcional, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Ele nunca reúne nós À toa. e despede vazio, né? isso Mas aí. sempre a palavra dele, ela é para causar algum efeito em isso aí. alguém, né? Porque o quarteto tem um ritmo, por um bom tempo, que vocês tinham um ritmo forte de ensaios, né, Milton? Então, nós ensaiávamos todo dia, tipo, não sábado e domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo nós atendíamos a igreja. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não sabíamos onde nós íamos chegar.
mas tinha uma promessa. É isso, gente. Então nós fazíamos a nossa parte. E se você for voltar, não vou voltar muito para não ficar sabendo da nossa necessidade. Mas eu sou da época que não tinha o Pro Tools afinando lá. O Rafael deve saber, o Melodibre, sei lá, não sei como fala. Que você vai cantando e vai afinando, né? Porque hoje tem. Ou você canta, não. Nós tínhamos que ensaiar muito e depois cantava os 4 juntos. Alguém errou sabia. todo mundo. E tem que voltar no início. Então você imagina, você vai gravar 10 músicas, você errou a segunda, de 10 vira 30. E a canseira, o tempo, era caro, né? Paciência, Era difícil. Então, assim, você tem que se preparar. Hoje a gente consegue gravar dentro de casa, né? Mas isso te eleva para um nível de excelência que é fantástico, né? Sim. Eu tava vendo o quarteto ontem, nós estávamos num velório, né? E vocês cantaram mais perto que era estar. É uma música da harpa comum da igreja. Mas eu fiquei arrepiada, porque eu falei, gente, como pode? O quarteto abriu a boca para cantar uma música comum da igreja, mas Tem que algo. isso, cara? Meu Deus do céu, né? É excelência. É excelência, é justamente. unção, né? Havia uma promessa, um chamado, há um desejo, mas a nossa parte a gente tem que fazer, né, E pastor? justamente, tem um texto, me foge agora a referência, que fala sobre manejar bem. A palavra. O bom manejo, ele só se dá quando há treino. Ninguém exerce nada com excelência desprezando o treino, desprezando o exercício. O ensaio. Na sua linguagem, o ensaio, o estudo. Então, quanto mais eu treino, quanto mais eu me empenho naquilo, melhor eu vou manejar. A falta de treino, de ensaio e dessas questões que nós estamos falando faz o quê? Faz você ter uma prática deficiente. Exato. Aí a sua prática, a sua praxe, né? Ela não vai alcançar o objetivo necessário. Pastor, agora eu queria entender as diferenças. Como que é você ser um pastor no Brasil e você ser um pastor lá na Inglaterra? Na Inglaterra, qual que é o choque? Como que é isso? Perfeito. Você sabe que eu digo sempre o seguinte, gente é gente em todo lugar, né? Mas, obviamente, cada cenário tem as suas particularidades, né? Então, por exemplo, eu sou pastor numa dinâmica de igreja muito interessante, né? Porque eu tenho gente, imagina, aqueles que já vêm convertidos, então eu vou ter um irmão que veio de uma Assembleia de Deus, eu vou ter um irmão que veio de uma presbiteriana, eu vou ter alguém que vem de uma igreja mais contemporânea, por exemplo, como a Bola de Neve. Então, se eu dizia isso até essa semana, acho que até lá no César sobre isso, né? Então, imagina, se alguém chega hoje em Osasco, se ele é assembleano, naturalmente ele vai buscar uma Assembleia de Deus, se ele é da Deus e Amor, enfim. Sim. Lá no meu caso, o indivíduo ele vai chegar e é muito provável ele não vai encontrar a denominação dele. Aí vai todo mundo congregar na mesma comunidade. Isso é um desafio, porque embora todos nós somos crentes em Cristo Jesus, partilhamos da mesma fé, existem abordagens diferentes, né, daquilo que nós cremos. E aí isso é um desafio, como pastor, lidar com isso, ajustar. A igreja ter uma linha doutrinária basilar, não obstante essas distinções. Mas ao passo que tem esse desafio, tem uma riqueza extraordinária, que se aprende muito. Por exemplo, eu me amarro em pessoas, eu gosto de gente. Então, por exemplo, um dos grandes presentes, Pedro, que eu tenho lá, é justamente isso. Poder sentar com um irmão que veio de Guiné-Bissau, entender a história dele, o país dele, Cultura, a né? cosmovisão, como é que ele vê né? o mundo. Aí depois eu sento com um camarada lá da Venezuela, com um brasileiro de uma outra região que não é a minha do Brasil, eu sou oriundo ali, Minas, Goiás, o cara lá do Paraná, outro que veio da Ásia, outro que veio do México. Então, existe uma riqueza muito grande. Então, esse é um dos presentes que eu tenho, assim, essa questão de conectar os irmãos de Angola, por exemplo, que eu me amarro no pessoal de Angola, porque o jeito deles lidarem com as coisas, enfim, até nas questões mais básicas, a refeição. Aí você vai na casa de um colombiano, ele come lá las tapas, não? O outro vai
cachupa, que é um negócio lá de Angola, e eu vou provando tudo, vocês estão vendo aqui, né? Que é uma maravilha. Então, minha gente, assim, mas aí você perguntou sobre os desafios, eles existem, eu acho que um dos grandes desafios é esse, você manejar, você lidar com pessoas de culturas distintas, e isso vai desde a cultura no sentido étnico mesmo, país, etc., e desde a questão denominacional, enfim, é um desafio. Só que Deus vai te dando graça, né? A gente erra, aí depois você ajusta, você vai lidando, você vai aprendendo como aborda cada um. Mas esse talvez seja um dos grandes desafios. O É pastor, assim. cortando a Ellen, Pode falar, pode falar. e a questão também, que é legal para você falar para o povo, a questão de templos, né? Porque né, no Brasil você Verdade. consegue alugar em qualquer esquininha. É mesmo. Você tem Como essa que é facilidade isso de lá? alugar essa igreja, que é um desafio muito grande na Europa, fora do país. Fala um pouquinho. Exatamente, pastor Milton. Veja bem, 90% das igrejas de expressão de língua portuguesa na Inglaterra, por exemplo, elas não têm o benefício de ter um templo próprio. Então, o que as igrejas fazem? Elas alugam, e aí alugam horários de outras igrejas já estabelecidas. E por que elas não conseguem? Porque é muito caro, né? Você vai comprar um prédio, é muito caro, o aluguel é muito caro. E as igrejas, as comunidades de fé são pequenas. A gente está falando de igrejas que na sua maioria tem entre 40 e 60 pessoas. Então, são comunidades de fé pequenas e que não têm essas condições. Então, você imagina, você vai alugar um dia, uma quarta-feira das 7 às 9, um sábado das 5 às 10. Então, essa é a dinâmica. Então, existem muitos desafios. Imagina, deixa eu falar em coisas práticas, assim. Você tem que montar e desmontar som todo final de culto, porque no outro dia vai ter alguém, né? E você, às vezes, não dispõe de muitas pessoas para ajudar. Não é raro, eu me lembro quantas vezes, quando eu cheguei lá, eu e a Estela, mas a gente lembra disso com muita alegria, né? Aí a Estela fazia cantina, cuidava do Ministério Infantil. Depois você tá lá cuidando da projeção e já corre, porque depois você vai pregar. E você não está fazendo isso porque, poxa, eu quero fazer tudo. É porque não tem pessoas, é um desafio tremendo, né? No nosso caso, graças ao bom Deus, a obra foi crescendo. Hoje a gente tem um time maravilhoso, etc e tal. Mas a maioria das igrejas, os pastores, eu tenho muito respeito, né? Aliás, por pastores em qualquer lugar no mundo, mas os pastores no cenário europeu, porque quando você fala assim de missões, Ellen, na Europa, qual que é a visão que as pessoas têm? Poxa, todo mundo quer fazer missão na Europa, é muito fácil. As pessoas falam isso às vezes. Justamente. Mas essa fala, eu até entendo a fala, mas ela é uma fala, como é que eu diria? É uma fala ignorante. Sem conhecimento. Ignorante nesse aspecto, ele não tem conhecimento. Então, quando você vai lá, o pastor Milton, que já viajou na Europa várias vezes, você foi também, você vai ver na realidade das igrejas, vai ver como funciona, fala, poxa, não é tão fácil como as pessoas pensam. Né, Os pastores, nesse contexto europeu, poxa, são homens muito resilientes, né? Porque, e aí, fora essa questão das pessoas que às vezes estão lá, aí a hora que você começa a contar com elas têm que voltar para o país de origem. Então, os desafios são muito... E aqui eu estou sinalizando a respeito de igrejas de expressão de língua portuguesa num país europeu, né? Talvez, se a gente fosse falar das igrejas locais, aí já os desafios vão ser outros, né? Pastor, fala o nome da sua igreja, tá aproveita. Perfeito. Ó, para quem está nos acompanhando, a igreja que eu tenho o privilégio de servir enquanto pastor é Logos International Church. Você vai encontrá-la aí no Instagram ou no Insta, se vocês assim preferirem, né? Logos International Church. E nós estamos em Brighton. Brighton é a nossa base, embora nós temos iniciativas em outras localidades agora, por bondade de Deus, mas a nossa igreja mãe, igreja sede, é em Brighton. É uma cidade maravilhosa na costa sul da Inglaterra, às margens do Canal da Mancha. Onde mais o senhor tem igreja? Nós estamos agora com um projeto florescendo de uma forma muito preciosa em Portugal, na região de Canessas, não é? Lá está o pastor Arlan, que é um queridão. Tá Mário, David, enfim, tem uns irmãos muito preciosos servindo lá. Nós temos uma iniciativa próxima a Brighton, uma cidade de 1 hora de Brighton, onde estão os nossos queridos Jurani Bishop e Cris, que chama Eastbourne, uma cidade maravilhosa também. E nós temos muitas parcerias missionárias. Sabe uma coisa que eu aprendi, Ellen? É o seguinte, eu entendi o seguinte, pastor Milton, imagina, às vezes você não vai ter condições de enviar um missionário para um determinado país do mundo. Imagina, hoje nós apoiamos missionários na Índia, no continente africano, em Moçambique nós temos 2 famílias que apoiamos, temos
15 ou 16 crianças que nós assistimos em Guiné-Bissau. Nós temos uma família na Ásia Menor. Nós temos 2 famílias que nós assistimos e auxiliamos também aqui no sertão do Ceará, no Brasil. Mas eu aprendi algo interessante. Se eu não posso enviar, eu posso ajudar quem enviou. Então, muitos dos projetos que nós temos são projetos em parceria. Em parceria. Então, imagina, Legal. amanhã depois o Pastor Milton está enviando alguém aqui, a Nossa, IEMA, não é? Isso, é isso. Eu assim. talvez não vou, Pastor Milton, vamos junto então. Por que Sim. eu não posso contribuir? Então, eu acho que o reino é isso, não é? É isso. Às vezes eu não vou poder fazer 100%, mas eu posso fazer 25%, eu posso dar um... Então, a gente tem muito essa visão, sabe? Nossa, que forte. Ótimo. Milton, assim, a música, ela é universal, né? Sim. Mas com tudo que vocês já viveram, como que você percebe isso nas nações? A música, alguma experiência que vocês viveram profunda, assim? Você falou um pouquinho, mas eu acho que a gente poderia se aprofundar mais, sabe? Nós cantamos nesse banco, como eu disse, as pessoas, praticamente, a maioria não entendia o que nós estávamos cantando, mas foram tocadas pela música, né? O poder do louvor, nossa linguagem mais, né, pentecostal, o poder do louvor. Eu tive uma experiência, quarteto, tivemos uma experiência, Ellen, na Argentina. Nós estávamos com uma viagem missionária juntamente com um grupo muito famoso da época, Dedos de Davi, né, que a família ainda existe, né? E eles fizeram um convite para nós estar fazendo 15 dias na Argentina. Era a primeira vez que nós íamos para lá. Eles tinham um ônibus trailer, né? Então, saímos daqui de São Paulo, de carro, fomos até Santa Catarina, se não me engano é Joinville, onde eles estão, na base. Lá, tomamos um ônibus trailer e daí fomos nós, mais alguns pastores. Naquela época, fechava a fronteira, né? Da Argentina com o Brasil. 7 horas da noite, fechava-se a fronteira sábado no outro dia. E nós, olha que interessante, saímos um pouco tarde, então no primeiro restaurante já ia dar quase 2 horas que nós vamos parar, já vamos almoçar aqui, que depois, daqui a 2, 3 horas, nós já vamos estar na fronteira, que depois o dólar naquela época na Argentina estava muito caro. Primeiro nós já almoçamos no Brasil, a primeira refeição, né? Aham. E quando nós paramos num restaurante, tal, como crentes, né, e os pastores têm que orar pela comida, né, agradecer a Deus, né? E nós começamos a agradecer a Deus pela comida e uma moça se aproximou, né, da pastora que estava com nós, né, que era a mãe, né, do pessoal de Davi, e pediu uma oração. Vocês poderiam orar por mim? Nós estamos com uma dificuldade. Ela falou, não só isso. Eles vão cantar uma música, estamos aqui com o quarteto e tal. Aí peguei o violão no ônibus e tal. Como cantamos uma música, você já via as pessoas chorando, certo? Demos uma palavra e oramos. Olha, menos o gerente. Todos aceitaram Jesus. Meu Foi a nossa primeira experiência. O poder do louvor. forte. Olha, nós avançamos, fomos para a Argentina. Quando chegamos no território já na Argentina, se não me engano, o Rio Eldorado. Olha que interessante, o pastor, na época, falou, nós vamos o seguinte, tem um rio, nós vamos parar, nós vamos pescar, vamos fazer o peixinho no ônibus e depois a gente segue. Tinha tudo no ônibus. Nós paramos em cima da ponte Rio Eldorado, encostamos ali, saímos do lado para ir até a parte do rio. O pastor não levou, esqueceu de levar as varas para pescar. Não levou nenhuma. Pra pesca. Tá, aí chegamos, tinha um homem sentado na beira do rio. E ele mais um outro, assim, meio desanimadão, tal. Nós passamos, cumprimentamos, tal. Fomos até o rio, só olhamos o rio e voltamos. E começamos a conversar. O que vocês estão fazendo aí? Tal. Entender a história deles ali. Ali estava um homem com quase 2 metros. O pastor tem 1,82. 1,82. Ele devia ter 1,90 e pouco de altura. Uau. Era tipo alemão, falava o alemão fluente, falava o guarani, falava o espanhol e entendia nosso português. Nossa. Esse homem estava ali vivendo como mendigo há 3 anos. Meu Deus. E nós começamos a conversar com ele, pegamos o violão de novo, começamos a cantar Deus não abre mão de você e tal. Aquele homem começou a chorar, oramos por ele. O Edivaldo, na época, foi cabeleireiro, fez um corte para ele, como fala, social. Uau.
O mais alto entre nós era o Kennedy, que hoje é deputado federal, alguma coisa assim, em Santa Catarina. Deu roupa para ele, porque ele era o maior para esse homem. Fizemos uma oferta entre nós, quer dizer, a ação, né? Fizemos uma oferta entre nós, Bom demos para samaritano. ele, Meu né? Deus. E seguimos para a Argentina. Ficamos lá, acho que 15 dias nós ficamos na Argentina, fazendo trabalho, cantando na igreja e tal. Voltamos, passamos lá, encontramos o segundo rapaz, porque Antônio Penck não estávamos mais lá. Ele falou assim, naquele mesmo dia, ele falou que ia mudar de vida. Sabe o que isso ele fez? Foi pedindo carona, ônibus, caminhão, até chegar no Brasil, em Joinville. Uau. A camiseta que ele ganhou estava falando o nome da rádio que o Kennedy trabalhava, Meu ou tinha Deus. programa. Ele foi bater na rádio. E aí, quando chegou lá, encontrou o Kennedy, que nós já tínhamos voltado de viagem. Gente, uma coisa linda. Kennedy conversou com ele, arrumou um serviço para ele. Ele já estava voltando a encontrar com a família, que ele tinha deixado a família há 3 anos. Meu Deus. Resumindo, senão vai ficar só eu falando. Passou-se algum tempo, nós fomos cantar no ginásio chamado Tomeuzão, em Guarulhos. Nós estávamos cantando nesse... Quando nós terminou o culto que nós íamos saindo, veio aquele homem alto, Robusto. mas só que de terno, robusto. Só que de terno, bem vestido, e falou, nossa, esses são meus pais na fé. Pegou meu irmão Ezequiel, que era pequenininho, Delícia. levantou. Aí nós, sem entender quem que era, ele se identificou. Sou Antônio Penck. Meu Naquele Deus. mesmo dia eu voltei, consegui pegar carona, cheguei lá Que em história. Joinville, já estou me uni com a minha família de volta e estou servindo ao Senhor. Meu Poder do Deus. louvor. Glória. Glória a Que coisa Deus. linda. Poder do História louvor. preciosa. Essa é uma história que você sabe e as que vocês nem sabem. né? Hoje mesmo nós estávamos comentando, né? Meu Eu falava para o pastor Milton, falei, Deus. imagina, né? Por onde os discos, posteriormente os CDs e agora nas plataformas digitais, quantas, e aí sem exagero de fala, né? Quantas milhares de pessoas já não Sim, foram é abençoadas verdade, pelo pastor. Quarteto Alfa ao longo de 40 anos, né? Então é assim, o que Deus tem feito através da vida deles e ao longo desses anos todos é algo assim incomensurável, né? Somente os céus tem vão coisas que só os revelar. céus. Você sabe que eu costumo dizer que uma viagem, ela nunca é só uma viagem. Ela sempre tem algum Carrega algo. propósito, né? Sim. Essa viagem que você fez, por exemplo, Pedro, foi um intercâmbio, tinha um propósito, né? Que era você viver a experiência do inglês, e entrar numa escola ali, e você teve essa experiência. Mas você viveu alguma coisa assim, espiritualmente falando, que te marcou? Que você falou, cara, tinha coisa, algo além? Teve minha primeira oração em inglês, Ó, que foi que eu me senti meio que na obrigação. Eu falei, cara, eu saí do país com 100% da crença na promessa e com o apoio da igreja. Eu falei, eu tenho que fazer a obra aqui fora, independente de como seja. E eu tinha até brincado com alguns irmãos que eu tinha que pelo menos gravar um vídeo e mandar para eles. E eu lembro que perto de Malta, é ainda considerado uma ilha de Malta, que é muito pequena, que é uma ilha que está relatada em Atos, que é uma das ilhas em que Paulo acaba naufragando, e ele passa um certo período lá. No dia a gente não conseguiu chegar na ilha, o tempo estava meio feio, o céu estava cinza, o vento estava forte, e eu lembro que foi eu e o jovem que estava ficando no mesmo quarto que eu, e aí a gente começou a olhar para a ilha e falou, não vai dar para ir mesmo. Viramos, e aí a gente ficou meio que aquela apreensão de, pô, não vai mesmo. E aí voltamos, ficamos naquela de se ir embora ou se insistia para ver se dava. E nessa acaba chegando um surfista, a gente já tinha visto que por volta de uns 1 quilômetro dava para ver os amigos dele ali por perto. E a gente identifica aquele homem, começa a conversar com ele, e ele era um marroquino, que era... Eu não posso esquecer o nome da crença agora. Acho que ele era muçulmano, que ele identificou como muslim. É muito provável. E aí eu lembro que a gente foi conversando e foi até ele que abordou esse assunto de falar qual é a religião de vocês. E aí ele começou a falar, a gente foi tirando as nossas dúvidas, né?
porque querendo ou não, existe muito preconceito sobre muitas religiões, e a gente foi querendo entender no que eles acreditavam, como funcionava para Legal. eles. E aí foi a hora que me deu o estalo. Eu falei, pô, eu tô com um marroquino. Eu tô na Europa falando com alguém da África e eu sou da América do Sul. Não era pra eu estar vendo esse cara aqui. E se eu tô vendo, não é por um acaso. E eu lembro que, travando muito, eu pedi pra ele a permissão pra eu fazer uma oração pro ele, para que Deus, apesar da gente não enxergar de forma geral tudo, mas que Deus viesse a abençoar a vida dele, que ele viesse a cada vez mais encontrar a verdade através da Bíblia. E eu lembro que eu fiz essa oração, mandei para os meus líderes. A Karen até fala que viu o vídeo chorando, mas foi um momento ali que eu tive o sentimento de que eu estava meio que cumprindo um pouco da obra que eu tinha que fazer lá fora. Legal. Glória a Deus. Que foi essa oração. Glória a Deus. E você Amém. tem vontade de voltar, Pedro, e viver em outros lugares, viver essa experiência? Acha que existe, Deus te chama para isso? O que você acha? Eu vou dizer que eu sou um pouco parecido com o pastor, que a vontade de morar fora, Ixi, mesmo então, depois de ir, ela se não o final das- foi igual assim. eu tô tentando seguir o mesmo roteiro. Que a vontade mesmo de morar fora, não muito, porque eu sou muito apegado. Eu lembro que enquanto eu tava lá, eu falava, cara, como é que deve ser não fazer parte da IEMA, assim? Minha família inteira tá em outro lugar, muito longe, com diferença de horas. E eu lembro que eu falava, tá, morar fora, eu não sei se é muito pra isso, mas veio esse negócio de o mundo é muito grande pra gente ficar só aqui, pra gente fazer a obra de Deus só aqui, né? Tem que ser expandida. O que o senhor poderia dizer para Eu devo te dizer o seguinte, meu filho. Ó, eu vou te falar um negócio que é interessante, né? Eu tô te ouvindo aqui e pensando assim. Deus, ele não nos dá recursos para que, eventualmente, eles não sejam usados. Forte. É. Então, Meu se Deus. o idioma é Tem para um além da motivo. geografia que você tá. Meu Deus. Entende? Então, isso precisa estar muito firme na sua mente, no seu coração. O recurso que Deus te dá é porque ele tem um propósito para esse recurso. Amém. Não é? E aí existe uma coisa interessante, não é? Atender à voz de Deus sempre vai nos colocar nesse lugar de dependência. E aí me faz lembrar Gênesis 12, do sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Por que Deus nos tira da geografia da segurança, da família, dos amigos? Porque uma das primeiras coisas que Deus faz quando Ele nos leva para outro lugar é nos ensinar, você precisa depender de mim. Entende? Então, filhão, prepara, viu? Prepara. Aprendeu inglês, tá falando inglês, tá... Não pode deixar E- um e- passaporte. Tá confortável, esperando. né, Agora, Vitor? agora uma coisa que o Pedro falou que é interessante, que eu acho assim, sensacional quando a gente pensa em Europa. Você sabe que a Inglaterra, falando estritamente da Inglaterra, mas isso se aplica à Europa, talvez em termos gerais, Inglaterra, França, enfim, Portugal até. A Inglaterra foi um dos maiores impérios que a história registra, né? O império famoso, o Império Britânico. É uma frase interessante que os historiadores vão dizer que é o seguinte: no auge do Império Britânico, eles usavam a seguinte máxima: no Império Britânico o sol não se põe, porque em algum lugar do Império seria dia, Nossa. né? Em função das colônias em África, na Ásia, então em algum lugar do Império seria dia. O que acontece hoje? Você chega na Inglaterra, você vai ter gente do mundo todo no sentido literal. Você tem gente da Ásia, do continente africano, você tem gente do Oriente Médio. Então, por exemplo, existem países que existem restrições pontuais para você entrar naquele país e pregar o evangelho. Mas nada te impede de pregar o evangelho para esse indivíduo em Malta, na Inglaterra. Então, a Europa é um campo missionário assim, muito potente, tanto no caráter de ganhar os que são locais, mas aqueles que também estão vivendo por ali. Né? Porque são países multiculturais, que você lida com gente do mundo Querendo ou todo. não, todos os continentes se Justamente. encontram lá, né? E geralmente, você falou agora de compartilhar com o marroquino, geralmente o estrangeiro, quando ele está, ou melhor, o indivíduo, quando ele está fora do seu país de origem, você encontra nele um pouco mais de abertura para compartilhar a fé. Talvez se você falar para o marroquino no contexto dele, no país dele, sobre o evangelho, etc. Eu estou citando marroquino para seguir o exemplo do que você deu. Às vezes vai ter um pouco de resistência, que tem questões familiares, etc., religiosas. Mas às vezes lá em Malta ele vai parar para te ouvir, ou eventualmente em outro país. Então a gente precisa considerar essa
essa janela de oportunidade, de alcançar os locais e os outros tantos que moram por ali. Eita, gente, olha, nós temos muito mais para falar aqui. E aí eu vou agradecer você, Pedro. Nós vamos Eu que manter agradeço. aqui o pastor. Mas você tem 17 anos, viveu essa experiência, acabou de receber um conselho dos bons. Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera e incentivasse a sua geração, Pedro, a buscar conhecimento, a estudar, não sei, o que tiver aí no seu coração. Fala Sim. aí para esse pessoal. Assim como o pastor falou, eu acho que até conecta, né? Ele disse que não tem nada que Deus dá como ferramenta que a gente não vai usar, então eu espero que eu vá usar esse conselho, que venha a ser algo que eu venha colocar em prática, mas eu acho que de conselho no geral seria que você tem sempre que buscar fazer o máximo. E às vezes o máximo que Deus espera de você não é só o que você pode pregar em português, não é só os louvores que você pode cantar em português, então o ministério ele não precisa ser espalhado aqui no Brasil, porque Deus prometeu que o seu retorno viria depois de que todas as almas viessem a conhecer o nome dele. Então, que nós venhamos até essa fome, venhamos até essa necessidade de espalhar para qualquer um que seja, independente do idioma, nacionalidade, e que se para isso nós tenhamos que viajar para a Inglaterra ou para a Europa para encontrar todas as nações, que assim nós estejamos prontos para que nós possamos fazer. Yes. É isso aí. Well done. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Te abençoe, meu Deus filho. abençoe. Pedro. Gente, agora nós estamos de volta com ela. Vou deixar ela se apresentar. Vou só falar o nome. A Isabelle. Isabelle, que bom que você está aqui. E nos ajude aqui, contribua também com a sua experiência, com aquilo que você viveu. Mas você pode fazer sua autodescrição. Olá, pessoal. Graça e paz. Meu nome é Isabelle, eu tenho 28 anos. Sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelo castanho na altura dos ombros também. E hoje eu estou usando óculos e com uma blusa vinho. Legal. Eu estou muito animada de estar aqui e eu amo falar sobre esse assunto, porque, diferente do Pedro, eu vivi um processo muito aqui no Brasil antes de ir. Foi mesmo? E lá também um processo com Deus, uma confirmação do meu chamado. Então, para mim, eu falo que existe uma Isa antes de Londres e depois de Londres. Sim. Que tamanha foi a experiência que eu tive lá. Você teve um não de Deus, né? No Eu tive começo. vários. Eu lembro, o pastor Milton comentou sobre eles irem tirar o visto num primeiro momento e ter um não. E eu participei desse momento do seu não, porque eu lembro que você ficou muito mal, né? Nossa, sim. Que foi algo muito pesado mesmo, porque você colocou toda essa expectativa, né? Nisso. Foi. Mas chegou o sim, né? Como que foi esse processo para você? Na verdade, eu sempre sonhei desde criança a sair e estudar fora. Bem que o Pedro falou. Eu não imagino que a Isabelle vai falar. Foi. Sempre tive esse sonho. E eu nunca quis ir estudar fora e só estudar o inglês. Porque eu sempre quis crescer na minha carreira. Eu sempre tive essa visão. Então, eu queria estudar um curso que fosse dentro da minha carreira, porque eu sou formada em marketing. E eu queria viver isso. Eu tentei ir para o Canadá e o visto foi negado 2 vezes. Só que eu tinha recebido do Senhor, lá em 2017, que eu ia viajar. Então, quando tudo se acertou e eu pensei, agora eu estou trabalhando, tenho condições de ir, de financiar isso, eu recebi 2 nãos, eu fiquei desesperada, muito frustrada e eu engavetei. Falei, se não for, também não quero mais ir, porque eu fiz tudo como estava combinado e não deu certo, não quero mais. E no meio do ano passado, o Espírito Santo falava para mim, vai, fecha. E eu ficava, não, vozes da minha cabeça. E toda vez o Espírito Santo falava, vai, fecha. E toda palavra que vinha para mim, Uau. o Senhor falava, vai, fecha. De novo Fecha. isso. Fecha o intercâmbio, vai, fecha. Você não quer estudar? Vai, vai. E eu sentia esse encorajamento no Espírito. E eu estava trabalhando muito bem na minha empresa. E eu fazendo as contas, eu pensava assim, olha, se eu ganhasse um pouquinho a mais, sei lá, 10% do meu salário, eu ia ficar tranquila e ia conseguir fazer o curso.
Quando chegou... Então, eu pedi o orçamento e eu falei, vou dar entrada nesse curso em julho, porque eu tenho um bônus, e depois Deus proverá. Não sei o que eu vou fazer, mas algo vai acontecer. Bom, tava com tudo pronto, vou fechar, a minha chefe me chama na sala dela. E foi o primeiro milagre que eu vivi. A confirmação de Deus mesmo que era para ir. Ela falou, Isa, eu pedi meio que um aumento aqui para todo mundo, eu distribuí as porcentagens, não foi todo mundo que conseguiu. Mas para você foi aprovado um aumento de 20%. Uau. Nunca no mundo corporativo que isso acontece, gente. Isso não acontece. Meu Deus. E ali veio o Espírito Foi. Santo na hora. Tá vendo? Eu não falei Ai, desculpa. Eu não falei para você fechar? Vai, fecha. Eu não falei? Meu E o Deus. Senhor me capacitou de julho a dezembro. Eu consegui pagar Consegui fazer. tudo. E inventei moda. Porque era só para ir para Londres e eu ainda fui um pouquinho antes e passei uma semana na Itália. Meu Deus. Pastor, é a questão da fé, né? As pessoas, para vencer ou para ultrapassar as fronteiras, a gente precisa dar passos de fé. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Aliás, deixa eu te parabenizar, Kis, eu tô lhe ouvindo, você tem uma capacidade de comunicação incrível, viu? Parabéns. Ai, muito obrigada. De verdade. E uma coisa interessante, até antes de voltar a falar da fé, é o seguinte, né? Você é da área do marketing, não é? Às vezes, a gente a gente que é cristão, a gente fica muito com a ideia, eu acho até que às vezes sem perceber, de que para que eu exerça a minha vocação, eu preciso ser alguém que voltado ao ministério da palavra, ou Perfeito. eventualmente da música, enfim, esses ministérios que estão relacionados à questão da vida da igreja no sentido mais direto, não é? E de fato esses ministérios são úteis e tal, mas você pode ser um profissional do marketing, ou eventualmente da economia, ou de outra área, e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, não é? Porque a ideia de fazer discípulos é que a igreja ela esteja inserida em todas as áreas da sociedade. Isso. Então, a gente precisa de mais pessoas do marketing, a gente precisa de mais pessoas do audiovisual, a gente precisa de pessoas no mundo corporativo, a gente precisa de pessoas no mundo esportivo, que carreguem Jesus de verdade no coração, como eu estou vendo através da fala dela, Sim. e compartilhem isso, não é? É isso. Porque Jesus, o Evangelho, isso faz parte da nossa vida. Então, independente do ambiente que eu esteja inserido, eu preciso partilhar Cristo. Então, que Deus te abençoe. É muito bacana, parabéns aí pela sua capacidade comunicacional. Isso é muito útil, né, para que a gente possa compartilhar a fé com as pessoas. E, de fato, é o que você mencionou, Ellen, a fé, né, essa questão de acreditar. Eu acho maravilhoso como Deus, ele... Tem um texto bíblico que fala assim, que ele infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A sua expectativa era 10%, veio 20%. A ideia primária era só um país, já veio 2%. Entende? É tão maravilhoso, porque quando a gente exercita a fé, Deus, ele sempre... a gente precisa entender que é do caráter de Deus a generosidade. Nossa, sim. O texto bíblico fala assim, ó, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Deus tem prazer, satisfação em nos abençoar. Então, eu penso que quando a gente compreende isso melhor, a gente exercita mais a fé. Porque a gente vai compreender que há interesse de Deus em nos abençoar. Isso é muito importante. Acho que uma coisa muito interessante também da Isa é que ela foi com um plano. Ela tinha plano. O homem traça planos. E você foi. Você foi com o seu planinho bonitinho, ao mesmo tempo ali pedindo oração, pedindo cobertura espiritual. Orem por mim, eu vou estar lá. Foi na virada do ano, né? Foi. Viveu, assim, uma virada daquelas, Eu né? virei 26 no Coliseu. Uau. Pois é, já Uau. pensou? Mas qual foi o impacto disso quando você voltou? Primeiro que uma mulher viajando sozinha já dá um certo... Talvez uma insegurança, né? Meus pais ficaram um pouco preocupados, mas o primeiro impacto que eu vi, eu voltei muito mais segura. Eu voltei muito mais segura para falar, para resolver as coisas. E isso também impactou completamente no meu chamado e no meu ministério. Isso melhorou a sua performance, né? Que é o que eles Sim. diriam. Mas me deu uma segurança, assim, com a minha identidade, com quem eu sou. E eu brinco que eu sou
que Deus é pai de menina, porque o que ele cuidou de mim ali não é brincadeira. Mas essa segurança para falar, para me posicionar, para Verdade. resolver as coisas, mudou até a maneira de exercer o meu chamado, o meu ministério. Quando eu tô ali com as crianças, ou quando eu tô ali no louvor, eu vejo uma virada de uma Isa, porque eu tenho 28 anos, de uma Isa menina para agora uma Isa madura, uma Sim. Isa mulher já. É isso mesmo. Viajar faz isso com a gente Muda mesmo. muito. E ainda você viver isso porque você foi em pontos muito legais lá, né? Eu fui. Você foi no Coliseu. Eu fui Panteão, mas o que mais me impactou, porque eu estudei muito a história da igreja. Tanto que quando eu fiz marketing, o meu artigo científico foi sobre a história do cristianismo, foi o protestantismo. E eu fui para lá com esse amor, essa paixão de ver ali que Paulo caminhou ali, Pedro caminhou ali, e eu fui no Coliseu. E aquilo carrega um peso tão grande da história dos mártires que morreram por amor a Jesus. Nossa. Então, naquele ambiente ali, eu vi aquilo acendia o meu coração de tal forma, eu só conseguia glorificar a Deus, assim, por aquilo. E eu encerrei, mais ou menos, Roma, eu encerrei na prisão marmentina, que foi onde Pedro e Paulo ficaram. Então, aquilo também causou... Aquela viagem, para mim, não foi uma viagem turística. É isso. Mas, para mim, foi uma viagem totalmente espiritual. E foi Deus me tratando e renovando Você e me foi mudando. na casa de John... Eu fui em John Wesley, lá também, na casa, na capela. Você tá com uma enciclopédia, desculpa, Oh, ambulante. bondade Isso sua, deve bondade tá sua. aqui, ó, queimando dentro do pastor, porque, olha, eu tive o privilégio, desculpa, Isa, mas, assim, eu fui também na casa e eu não falo inglês. E o Nossa. pastor ia traduzindo, eu ali, as minhas dúvidas eu ia tirando e Foi tal. legal. Pastor, olha, uma jovem falando dessa forma, como que é pro senhor ver? Porque a Isa tá queimando por missões. Isso é maravilhoso, né? Você sabe que você conhecer outros lugares, outros países, te dá uma perspectiva de mundo assim extraordinária, né? É. Então, eu acho, você mencionou, acho que isso agora há pouco, essa questão de você viajar, de você descobrir, né, de você entender um lugar diferente, uma dinâmica diferente. A Europa, eu me sinto muito privilegiado assim de morar na Europa. Por quê? Porque eu amo a questão histórica e não somente, sobretudo a história da igreja, mas a história em termos gerais. E você, quando caminha na Europa, a história está por toda parte, né? Então você vê uma edificação que é do século XI. Você visita, por exemplo, como nós tivemos a oportunidade de visitar, e você também, a casa de John Wesley, não é? Que é um dos vultos do cristianismo, né? Ele, para quem talvez eventualmente não está tão familiarizado, né? John Wesley é a figura do qual surge o movimento metodista. Você sabia que interessante? Olha que interessante, né? Eu não sei se todos sabem o porquê do nome metodista. Né? Eu sei porque o senhor me contou. Justamente. Compartilha então, Não, Eli. Vamos não. ver se você lembra bem. Bem melhor do que o senhor Não, pra ó, falar, mas eu sei. Eu tava sei. lendo essa semana Sobre isso. né? Aham. Porque a gente muito está bom. falando sobre. E essa postura que eu vou fazer menção dele se dá num período que ele é muito jovem. Uhum. Então, o que acontece? Wesley, quando ele estava estudando em Oxford, ele recebeu o apelido de O Metódico. Sim. Porque ele e o grupo de estudos dele, eles eram extremamente disciplinados. Né? Com os horários, com a forma de se posicionar. Então, por isso que a posterior, a igreja, o movimento, a comunidade de fé, as comunidades de fé que vão surgir a partir de Wesley, vão chamar igrejas ou wesleyano ou metodistas wesleyanas. Né? Então, e Wesley é um exemplo de disciplina, de dedicação. Ele vai, eu não vou me recordar com exatidão, mas eu tenho a impressão que ele vai viver até por volta dos 80 anos. Talvez eu estou escorregando aqui um pouquinho na questão da data, mas por volta disso, e mesmo no fim dos seus dias pregando com muito vigor. E ele pregava, e a gente está falando num período que não tem microfone, não tem estrutura de caixa de som, e as pessoas conseguiam ouvi-lo com uma distância considerável. Então era um homem que se preparava, né? A gente falava sobre isso no bloco anterior, né? Essa questão da dedicação para exercer a vocação dele. É isso. Interessante. Metódico, né? Ô, Isa, mas e aí, quando você voltou? O objetivo que você tinha, você é uma pessoa que sabe o que você quer, né?
Para a E empresa, como foi isso? eles viram com bons olhos. Porque quando eu voltei, eu não fui só para o curso. Primeiro eu ganhei o MBA da empresa em Neurociência e Comportamento do Consumidor. Então, eu continuei ali a minha pesquisa sobre a igreja durante o meu MBA. Então, eu finalizei o MBA e aí eu fui tentar a prova do IELTS, que é uma prova de proeficiência para testar se você é fluente, o nível de inglês que você fala. E eu tirei o C1. Então, só Uau. faltava mais um para ir para o C2, que é o fluente mesmo. Só um parênteses aqui, eu lembro que eu estava no curso e eu fiz o curso lá em Londres com pessoas muito mais jovens que eu. E quando eu comentei, e para mim, quando eu tirei C1, eu fiquei muito triste. Porque eu queria o C2. Eu queria ser Sim. fluente, né? E eu lembro que eu comentei isso no curso e as meninas de 19, 20 anos, oh my God, como assim? C1, eu tô lutando para sair do B e você tá no C1. E aí o Espírito Santo falou para mim, tá vendo? Você foi tão bem, você tá se colocando tão para baixo e tem gente tentando. Eu falei, não, você é capaz. Você consegue, é só você estudar assim e tal. Então, eu comecei primeiro com a fluência, fiz a prova, tirei a certificação C1 e aí é aquela famosa frase do mundo corporativo. Quem não é visto não é lembrado. Então, quando eu fechei o curso, eu fiz questão de conversar com o meu diretor. Ele é americano. E eu falei, hi, Greg, how are you? Estou indo para Londres, vou passar lá, vou estudar. Então, ele já ficou assim. Minha chefe também já ficou assim. Então, quando eu retornei, eles ficaram muito, não sei se apreensivos é a palavra certa, mas com um certo cuidado. De, olha, o currículo dela está acima do que a gente está oferecendo aqui. E aí, Entendi. agora, em julho, a minha chefe ofereceu e me promoveu para sênior. Legal, entendi. Congratulations. Thank you. Parabéns. É isso, gente, tá vendo? É isso que a gente precisa trazer para a mesa. Nós precisamos nos preparar. É. Nós precisamos nos expor, né? A sua fala, ela vai atingir tantas pessoas que às vezes estão paradas. Não faz a sua parte, Tem uma promessa, tem espiritualizando. até potencial, mas Sim. está parado, né? É. Não está Você sabe, agindo. você percebe na Bíblia, né? A gente tem uma tendência, e isso é um problema que a gente precisa lidar. A gente tem uma tendência de dar muito enfoque nas nossas limitações. Né? Então, você vai perceber, sempre que Deus chama alguém, vamos lá, Jeremias. Ah, senhor, eu não sei falar, ainda sou só uma criança. Moisés, eu não tenho capacidade de comunicar com esse povo. Aí você vai pegar Gideão, a minha família é a mais pobre. Você vai pegar o povo quando eles vão entrar na terra de Canaã. Nós somos como gafanhotos diante dos gigantes que lá estão. Então a gente fica focando muito as nossas limitações e a gente esquece de duas coisas. Primeiro, considerar o Deus que nós servimos. Nós servimos a um Deus poderoso, e talvez poderoso não alcance aquilo que eu desejo expressar agora. Um Deus todo-poderoso, um Deus que é o eu sou. Eu sou no sentido que não depende de ajuda, de auxílio para cumprir o propósito que ele tem. E Deus deu a todos nós dons, capacidade. A gente precisa entender isso. Porque senão a gente vai ficar nesse lugar, não posso. Quantas pessoas deixam de viver coisas extraordinárias, né? Deixam de fazer coisas incríveis porque focam muito na sua condição. Você falava agora há pouco do Pedro, né? Veio de uma região periférica, não é? E aí, eu sou de uma região periférica, minha família não tem recurso. É óbvio que isso é um potencial de dificuldade, mas a gente não pode ser refém dessas questões. Eu acho que a gente tem que olhar para a direção certa, né? Olhar para a direção certa, isso é muito importante. Você sabe que me veio agora na cabeça, assim, acho que é Deus mesmo. Eu lembro que quando o meu sobrinho nasceu, o Neto, com síndrome de Down, e foi muito chocante pra gente aquilo. Porque até um dia antes nós estávamos orando, falando, não, Deus vai mudar isso. Né? Um monte. Nós fomos pro monte orar, né? E quando ele nasceu, passou-se uns dias de toda aquela turbulência, Deus olhou para Deise e falou, eu acabei de te entregar um campo missionário. Uau. Uau. E hoje a gente fala com mães atípicas. Hoje eu vejo a minha irmã Daiane, ela é terapeuta e ela cuida de crianças que têm autismo. Então, assim, é um campo, irmão. Tem pessoas ali que estão sedentas por Jesus. Deus deu uma criança com síndrome de Down
que hoje é um presente para nossa igreja. O Neto nos ensina muito. Então, assim, eu tô ampliando a visão Claro, aqui. Faz claro. sentido? Sim. Total. Às vezes você tá aqui, você tá falando assim, mas eu me queima para um cuidado social, para outras áreas, irmãos, dá o passo de fé. É que Faz o que aparece precisa. uma situação, igual no caso da Daisy, né? Uhum. Tem outras pessoas que estão vivendo a mesma situação da Daisy e ela se anulou, né? Ou escondeu a criança, não deu nem oportunidade de desenvolver a criança, porque não aceitou essa situação. E aí, no caso da Daisy, eu estou te dando um campo missionário, tem muita coisa para você fazer. E ele é um missionário. Você vê o que ele faz, algumas coisas acontecem no decorrer da igreja, no Verdade. restaurante, você fica falando, cara, é Deus. De pessoas dele sentar, começar a conversar do jeito dele, a pessoa de repente tá chorando. Sim, é isso mesmo. Chorando. Então você vê que é o. Mas quem? A mãe. Deus colocou a Sim. dificuldade, de repente a periferia. Eu vim de lares, um lar pobre, né? Pessoas pobres, muito simples. Mas isso não pode ser um empecilho, né? Porque o nosso Deus faz abundantemente, infinitamente, mais do que nós Mais, pensamos é ou isso aí. imaginamos. Mas nós precisamos nos posicionar, né? Acho que é isso. Essa é a palavra. Pastor, o senhor está ali há quase 17 ou 18 anos, Isso. né? Como que tá a igreja lá na Europa? Como Você que tá o sabe- cristianismo lá? Nós temos um cenário que é bastante dramático. Você sabe que o último censo geral feito na Inglaterra, que seria tecnicamente o que a gente, aqui no Brasil, é o IBGE, né? Que faz essas pesquisas, deu conta que, pela primeira vez, o número de cristãos no Reino Unido decresceu abaixo de 50%. Então, nós temos, de acordo com os dados, 46%, pouco mais, quase 47%. E aí, se você considerar que 47% de pessoas no país que professam ser cristãos. Desses 47%, se a gente for considerar eventualmente aqueles que são cristãos no sentido vivencial, esse número já vai reduzir ainda muito mais, porque você tem muita gente que é cristão nominal. Cristão porque, poxa, é aquilo que a minha família diz que eu sou, mas ele não tem uma vida ativa numa igreja, ele não, enfim. Então, esse dado é dramático. Então, a gente tem esses relatos que, vez ou outra, tem na internet, igrejas que se tornaram, sei lá, biblioteca, centro esportivo, estruturas de hotel, etc. Algumas se tornaram literalmente museus. Nossa. Infelizmente, essa é uma realidade. Se você entrar agora, der um Google aí e entrar no site da Church of England, que é a igreja anglicana, você vai ter uma aba de prédios disponíveis para venda. Nossa. Nossa. E é um número considerável. Por que esses prédios estão sendo vendidos? Porque tem edificação, mas não tem pessoas. Então, esse é um drama real. Você tem igrejas, por exemplo, tem uma igreja muito próxima da cidade onde eu sirvo pastoreando, que já vai para quase 5 anos, eles não têm um pastor, eles não conseguem encontrar um pastor. Nossa. Então, é um drama real, há uma dificuldade assim, muito pontual. Aliás, aproveitando já para falar um pouco do Sim, livro, por favor. você tem um problema, para além desses, de pastores que estão exercendo o pastoreio, mas não creem mais. Então, você imagina, o indivíduo ele está lá no culto, Meu Deus. ele eventualmente fala sobre a Bíblia, mas ele não crê naquilo. Ele é literalmente uma espécie de um agente profissional, não é? Ele não acredita naquilo que ele prega. Então, imagina, qual é o efeito de pregar sobre aquilo que eu não acredito? Não é? Nossa. Eu não acredito. Então, você tem... e, de repente, eu inclusive, sinalizo no livro que essa pode ser uma das razões que faz com que a gente esteja tendo esse esvaziamento das comunidades de fé. Porque você tem Verdade. homens que não acreditam mais no poder do evangelho. Meu Deus. Né? Então, esse é um drama real, é um desafio muito grande. Esse livro é muito necessário para esse Muito tempo. necessário, pastor. porque o livro, o que a gente trabalha? É essa questão de
de que se tenha o cuidado para você não ficar nesse lugar, embora o livro tenha esse apelo inicial é para pastores e líderes, mas eu penso que isso alcança todos os cristãos, Sim. de você tomar cuidado para não ficar no automático, no sentido de você A gente fala muito isso. falar daquilo que você não vive. Sabe, a gente falava inclusive sobre isso hoje à tarde, né? Você aprende. Você sabe né? fazer. Você sabe fazer, mas você não tem vida, você não tem relacionamento, Isso é você muito forte. não acredita mais naquilo. Então, obviamente, o livro ele vai tratar de questões mais aprofundadas daquilo que eu estou falando aqui. Você tem toda uma questão, porque o indivíduo, o título do livro, Pastores Ateus, não é que o indivíduo declaradamente, porque aqui é pastores ateus, mas são indivíduos que exercem. Quer dizer, não é um indivíduo que rompeu com a igreja e agora ele está vivendo deliberadamente no ceticismo. Não, ele não crê, mas ele continua no exercício pastoral. Nossa. E se você for falar com ele e perguntar se ele crê em Deus, provavelmente ele vai dizer que crê. Agora, se você fazer uma segunda pergunta, como você percebe Deus? Aí você vai perceber que... Aí ele vai dizer, olha, Deus para mim é uma confecção humana para que os homens tenham mais conforto, para lidar melhor com os desafios da vida. Deus é um símbolo, Deus é uma figura que eventualmente não intervém na nossa dinâmica. Por exemplo, não crê que você vai orar e Deus vai fazer alguma coisa. Então, quer dizer, Deus, se existe, ele está em algum lugar no universo, ele não está nem aí para o que está acontecendo aqui, falando em termos mais simples. Né? Então, esse drama é real, há um desafio muito grande. Agora, em contrapartida, e isso eu acho maravilhoso, me parece, às vezes, associar um pouco aquela história lá de Elias, né? Só ficou eu. Sim. Tem 7.000. Existe um remanescente. Existem pessoas piedosas. Existem homens de Deus ingleses com o coração entregues a Deus. E olha que detalhe interessante. Tem uma pesquisa que saiu agora recentemente, através de uma... Me foge agora o órgão, mas ela foi divulgada pela Evangelical Alliance, que é a maior aliança de igrejas evangélicas no Reino Unido, que ela deu conta que entre... Nós estamos em 2026, salvo engano, que o raio da pesquisa era entre 2020 e 2025. 2020 e 2025, houve um aumento na venda de Bíblias de em torno de 70%. Meu Deus. E quem são as pessoas que estão adquirindo? Os mais jovens. Há algo que eles estão chamando na Inglaterra de avivamento silencioso. Uau. Adolescentes e jovens que estão com uma sede de Deus sem precedentes. E era então, isso que no eu ia te meio, perguntar. Ainda tem justamente, sede, pastor? no meio de todo esse drama, Deus permanece trabalhando. Então, há uma busca desses jovens, desses adolescentes por Deus. Sabe por quê? Porque o que acontece é o seguinte. O homem, né, você pega a Europa, estrutura, recursos, etc. Aí o homem começa a achar, a gente não precisa de mais nada. Aí os homens vão se afastando de Deus. É isso que acontece com uma geração. Vão se afastando. Eu não preciso de Deus. Por que eu preciso de Deus? Eu tenho casa legal, eu tenho dinheiro, eu posso viajar, eu tenho segurança pública, enfim, não preciso de Deus. Só que vai chegar um momento que chega-se na conclusão. Isso não supre. Não supre. Tem um lugar que não supre. Eu contei uma experiência, pastor Milton, e aí eu concluo essa parte. Alguns anos atrás, nós tínhamos um pequeno grupo na Suíça. Foi um pequeno grupo, um grupo pequeno, uma célula que nós estabelecemos para servir uns atletas de futebol que moravam numa cidade na região do Cantão de Calais. Cantão de Calais, eu acho que é isso mesmo. Abaixo ali de Genebra, a parte francesa da Suíça. Havia um jovem que congregou conosco, ele foi jogar num time naquela região. E depois chegaram outros atletas de futebol que eram brasileiros e eles queriam fazer encontros, e a gente estabeleceu lá um grupo pequeno. E eu e a minha esposa, eu e a Estela, íamos para lá com alguma frequência. A cada 2, 3 meses a gente dava uma ida para dar assistência para eles. E houve uma ocasião, e eu contei essa experiência para você, que isso me marcou muito, que ele foi para o treino do clube, foi fazer as atividades pela manhã. A Estela saiu com a esposa dele, com as crianças, e eles eram muito receptivos. Eles moravam numa casa muito bonita, você tinha aquela vista dos Alpes suíços e era no meio de um pomar de maçãs. Então era uma casa linda, um negócio assim, paradisíaco. E eu estou lá à tarde e eu comecei a sentir uma angústia profunda que eu nunca tinha sentido antes, algo daquela natureza. E eu comecei a ficar incomodado. Falei, por que eu estou sentindo isso? Poxa, eu estou
que eu não tava com nenhum problema. Eu tô com a minha esposa, né, recebi, né, muito bem, como eles sempre nos receberam. E aquela angústia. Aí eu fiquei com aquela sensação, será que vai acontecer alguma coisa? Você começa a repreender, Senhor, guarda na minha família, meus filhos têm misericórdia. Mas enquanto eu senti aquela... Gente, uma angústia que eu não tenho condições de descrevê-la verbalmente. É horrível, horrível. Enquanto eu senti essa angústia, Deus falou comigo de forma muito breve, mas muito clara. Essa é a sensação da ausência da minha presença. Meu Deus. Forte. E aquilo me marcou. Por que aquilo me marcou? Porque aí eu começo a entender, no sentido mais prático, por que nesses países, não obstante todos esses benefícios, etc., é o caso da Suíça, eventualmente da Inglaterra, é o caso do Japão, existem tantas pessoas que interrompem a vida, para usar um termo que não causa problema aí com a transmissão. Por que essas pessoas interrompem a vida? Porque existe um lugar em nós que essas coisas não suprem. Então, por que esses adolescentes Forte estão se mesmo. voltando para Deus? Porque existe um momento que você olha e fala assim, poxa, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Então, no meio desse drama todo, Deus está trabalhando. Então, essa é uma boa notícia. Ô, pastor, Por favor. Ana. dentro do livro aí, Tá. talvez esta palavra que estamos evitando falar por causa da transmissão, a pessoa desiste da vida. Aí nós estamos falando de pastores ateus. Será que não é? Chegando nessa situação, ele desiste? Porque você tem, nesses últimos tempos, tem muito isso. Tá Infelizmente, acontecendo muito isso. o número de pastores que Desistem. com certeza perpassa por esse lugar. Né? Perpassa por esse lugar. Não acredita mais. Está lá exercendo, mas aí imagina o espírito. Existe uma batalha, uma batalha interior muito grande. É mesmo. E, na verdade, vive uma vida de... E esse é um ponto, né? Vive uma vida de performance. De performance. Eu tenho um dado momento do livro que eu escrevo sobre a questão de... Imagine um ator, né? O ator ele vai para o palco, ele vai se vestir, ele vai se preparar para realizar lá o espetáculo. Só que acabando o espetáculo, ele vai tirar toda aquela indumentária, vai voltar à sua vestimenta normal e vai voltar para casa. Agora imagine alguém que tem sempre que ficar com máscara. Imagine alguém que está Nossa, muito sendo... forte Entende? isso. Nós vivemos uma experiência de uma pessoa, uma artista que veio na igreja. Eu lembro que ela chegou, um irmão que trouxe, e ela sentou no último banco. E aí o irmão trouxe, essa aqui é fulana e tal, e a gente recebeu ela super bem. Os nossos diáconos, querendo fazer um bom trabalho deles, levaram ela para o primeiro banco. E na hora que ela sentou no primeiro banco, o Espírito Santo falou para mim, não, mas ela tinha que sentar lá atrás. E eu fiquei com aquilo, não podia fazer nada. Sabe quando fica naquele conflito, né? E ela foi embora. Eu fiquei olhando, eu falei, nossa, mas parece que ela entrou na igreja e não sentiu nada. Ela não sentiu nada e aquilo foi um conflito para mim. E o Senhor falou, porque ela tinha que sentar lá atrás. Lá atrás, ela... Eu não posso falar aqui o nome, mas aqui atrás ela não é ninguém. Aqui atrás ela é minha filha. Aí eu peguei e falei, nossa, Senhor, passa-se um tempo, Deus me dá a oportunidade de encontrar com essa mulher. E aí ela falou, eu fui na sua igreja e tal, que legal. Mas Deus falou para mim que você tinha que sentar atrás. E aí ela começou a chorar. Ela pegou e falou, eu queria ficar lá. Porque aquele dia eu precisava ouvir a voz de Deus. Só que quando me colocaram na frente, automaticamente ela veio com tudo. Voltou. Ela voltou. Colocou ela a colocou roupa, a tudo de roupa novo. dela. Ela colocou... ela já ficou imponente. A artista apareceu. Então, isso que o pastor está falando, irmãos, muitas vezes nós precisamos ser essa pessoa dentro do culto. Eu aprendi isso com o processo. O processo me ensinou que se tem culto que Deus está falando, e no final ele fala, vem pra frente, não importa que eu sou líder. Não importa, se é Isso aí. comigo, eu vou pra frente. Eu lembro que quando eu fiquei doente, eu sempre falo isso. Eu lembro que teve um culto que estava o pastor Edivaldo lá em cima, orando, estava o pastor Milton, meu pai, e eu não podia cantar porque a gente não estava entendendo ainda o que eu tinha. E eu estava lá, sentado, olhando, e eles falaram, agora vem pra frente, você que está enfermo. E aí eu olhei pro lado e falei, minha equipe tá ali, como que eu vou pra frente?
Aí eu olhei pro outro e falei, Alicia tá aqui, minha filha. Meu, como que eu vou mostrar que eu sou... Não. E o Espírito de Deus falou comigo, você está doente. Vai lá. Porque fui eu que te troquei de lugar. E trocar de lugar é o quê? Uma hora você tá orando pelo irmão, mas tem hora que você precisa de oração. É. E essa vaidade estava em mim. Essa vaidade estava em mim. E eu olhei e falei, o quê? Eu tô doente. E aí eu fui pra frente, eles colocaram a mão pra... E eu tenho certeza que naquele dia Deus me curou. Amém. Amém. Os médicos tinham visto um Aneurisma. edema no meu cérebro, né? E aí passa-se o tempo, eles falam, mas não tem mais nada aqui, não acho. Eu já fiz todo tipo de exame, eles não acham mais esse tal desse edema, essa mancha no meu cérebro. Meu Deus. Então, Deus. assim, e se eu não vou pra frente, irmãos? E se eu não vou pra frente? Então, essa questão que o pastor tá trazendo desse livro é muito forte. Pastores ateus. Dia 12 que o pastor... 12 de Dia 12, o pastor vai estar aqui na IEMA fazendo o lançamento do livro, certo, pastor? Absolutamente. E um privilégio, viu, poder lançar o livro aqui, compartilhar a respeito. Aliás, muito obrigado por abrirem as portas aí pra gente Vai ser lançar o livro uma dia 12, honra. 12 agora de 12 julho. de julho. 12 de julho. Fiquem atentos na rede social, nós vamos postar tudo, vai ser uma noite maravilhosa. Mas, Isa, você queria citar alguma coisa? Sim, na verdade eu tenho uma pergunta, aproveitando a realidade do pastor Milton aqui no Brasil e a sua realidade lá fora. Por favor. O senhor mencionou que os números de cristãos que se dizem cristãos reduziu. Uhum. Acompanhando o mercado, isso são dados, tá? Que tem cristãos que estão virando para outras religiões. Verdade. Gente que viveu talvez a vida inteira dentro da igreja e tem se voltado para outras religiões. Isso é um dado. Uhum. Tanto que na Páscoa aumentou o número de batismos na Igreja Católica durante a Páscoa. Como que o Senhor tem enxergado essa realidade lá fora? Porque quando eu fui, eu vi muita gente do islamismo. Então a gente sabe que essa é uma religião que está crescendo. Então, se antes a gente falava que estava esfriando, os outros países estão precisando de um avivamento porque está esfriando, hoje não é só mais isso. É uma realidade que talvez nós estamos perdendo os nossos para outras religiões. E aqui no Brasil também, pastor. As pessoas estão virando para outras religiões. Uhum. Você, como um homem de Deus, pastor, que sai, que canta em outros lugares, como que vocês têm enxergado essa realidade? Perfeito. Começa contigo aí, pastor. É preocupante, Pela né? ordem, né? O mais maduro. O mais, o não, jovem. eu sou mais, eu sou mais novo aqui, hein? Por um lado, é muito preocupante, né? Porque aí você percebe que a pessoa está na igreja, está no convívio, está louvando, está cantando, está pregando, mas não teve uma experiência real. Forte. Ele não teve uma experiência real. Porque quem realmente teve uma experiência real com o Espírito Santo, jamais não consegue. Então, assim, por outro lado, nós precisamos trabalhar isso daí. Eu acho que a igreja, ela, nesse tempo agora, e estamos despertando para isso, Uhum. nós temos que voltar para o discipulado. Amém. O discipulado é o que faz a diferença hoje. É você estar ali tete a tete, o Mesmo. dia todo, esclarecendo as dúvidas, né? Explicando, né? Para a pessoa ter realmente a consciência do que é servir a Deus. E aí a gente vai ver a diferença. Então, quando um pessoal... Isso está acontecendo por causa do oba-oba. Então, você vai na igreja, aceita Jesus ali, mas que ele aceita Jesus, mas ele não tem compromisso. E aonde a gente vai despertar isso? É para o discipulado. Sim. Né? O Você ensino. trazendo, é o ensino da palavra. Porque aí a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, nós precisamos voltar para o discipulado. Amém. E parece que é fácil e não é. Não é? Uhum. Não é porque hoje estamos muito voltados para o louvor. Eu vejo, eu amo louvor porque eu sou músico. Sim. Né, mas nós temos, se você for ver o milagre, Uhum. era
2 peixinhos e 5 pães. Então eu vejo o louvor como peixe, mas a palavra como pão, que precisa ser mais. Então nós estamos dando muito ênfase ao louvor, muitas vezes a música na igreja, e esquecendo a palavra. E o que muda, o que transforma é a palavra. Então temos que voltar para o discipulado. Por quê? Não sei se eu posso falar, mas se você pegar o islamismo, desde as crianças, ele sabe o Alcorão. Uhum. Se você pegar os nossos filhos, a maioria não sabe o Salmo 23. Isso é muito É sério, verdade. gente. Discipulado. Que muitas Discipular. vezes começa dentro da própria casa. Você entendeu? Uhum. Abandonando a palavra, e é a palavra que nos ensina. É a palavra que nos edifica, a palavra que nos fortalece. Se não conhecer, nosso povo está se perdendo por falta De de conhecimento. conhecimento. É isso aí. Meu Deus. Eu total concordo, você já falou. Eu diria o seguinte, ele ouvindo o pastor Milton, pensando assim, e respondendo sua pergunta, Isa. O evangelho, você usou a palavra aí, transformação, né? O evangelho transforma. A grande questão é que a gente tem muita gente mudada e pouca gente transformada. E existe uma diferença substancial nisso aí. Então, por exemplo, o que é mudar? Eu posso pegar esse copo aqui, tirar ele daqui, colocar aqui, permanece no copo. Eu só mudei ele de geografia. Transformação é o copo tornar-se o vaso. Está aqui na minha frente. E a transformação só vem por meio da pregação do evangelho, do ensino, do discipulado. E aí eu penso assim, às vezes a gente que é o meu caso, formação de Assembleia de Deus, quando falava em discipulado, você pensa na revistinha, do que EBD, domingo de manhã. do curso pré-batismo, né? Não, discipulado é vida na vida, é caminhar junto, é relacionamento. É você fazer algo que a gente está com dificuldade de fazer, gastar tempo. Entende? Gastar tempo. A gente quer discipular sem envolvimento, não existe isso. Discipulado, envolvimento, relacionamento, caminhar junto, é o exercício do amor, é a paciência de se falar de novo, né? De estabelecer bem os fundamentos, como o pastor Milton mencionou. Será que as pessoas não estão se perdendo ou perdendo-se da fé porque os fundamentos estão mal estabelecidos? E aí a fé não se sustenta. Então, quanto mais profundo forem os fundamentos, mais firme esse indivíduo vai estar. Vai ter desafios, pode ser que ele dê uma tremidinha ali, mas ele vai ficar firme. Então, será que nós estamos fundamentando bem os nossos filhos, as pessoas que nós temos acesso com a palavra? Infelizmente, em função disso não estar acontecendo na proporção que deveria, a gente está tendo esses problemas que você mencionou. Isso me volta ao que você falou, de quando você viu o seu momento de vulnerabilidade, você não olhou e você foi à frente. O que me vem linkando tudo isso é que Deus não se impressiona se você vem de segunda a segunda para a igreja. Isso não compra Deus. Não. Isso não influencia Deus em nada. Mas o que o Senhor quer, o que fala lá em Salmos, é um coração quebrantado e espírito contrito. É isso. Então, muitas pessoas não passam pela transformação porque não abrem o coração verdadeiramente. E se a gente não deixa o Senhor entrar em tudo, não tem como ter transformação. E a gente vê isso. Pessoas que um dia estavam na igreja, no outro estão batizando os filhos na igreja católica. Meu Deus. Pessoas que um dia estavam louvando e agora estão em outros tipos de religião. A experiência, né? Eu louvo a Deus, porque o legado que está sendo passado para minha geração, e agora eu tô com a Alicia, né? Trabalhando para que ela dê continuidade também. Eles fizeram um bom trabalho. Meus pais fizeram um bom trabalho. O Quarteto Alfa tem feito. Eu sei que tem muitos projetos, né, Milton, que você tem aí guardado e que você tá colocando seus pezinhos, né? E tá por vir. Eu sei que tem muitas nações ainda que o Senhor falou que vocês vão pisar. Amém. E o que eu acho que assim a gente já tem que finalizar, que eu queria deixar aqui, pastor, eu vou aproveitar a sua presença, que o senhor deixasse uma palavra para essa pessoa que tá aí parada. Ela precisa romper, ela precisa ter uma fé sem fronteiras. O que o senhor poderia falar para fechar aqui esse momento tão
rico que a gente teve aqui nesse tempo. Muito obrigado, Ellen, pela oportunidade. Sabe que outro dia eu ouvi alguma coisa interessante? Que é o seguinte: vida pressupõe movimento. E o que eu ouvi foi o seguinte: agora mesmo nós estamos aqui, mas dentro de nós, todos os nossos órgãos estão realizando movimentos. Desde o coração sendo bombeando sangue, aos demais órgãos, eles não estão em repouso. Ou seja, estar estático pressupõe que tem alguma coisa que não está legal na minha vida espiritual. Se eu estou conectado com Cristo, em Deus, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa. Então eu devo dizer para você que nos acompanha, mova-se, porque à medida que você se mover, Deus vai cumprir na sua vida aquilo que é propósito dele. Não seja vencido pelo ócio, não seja vencido ou vencida pela passividade, mas mova-se, reaja. Porque Deus, ele trabalha a partir da nossa reação, né? A partir da nossa ação. Então eu diria isso para você, querido, querida que nos acompanha. À medida que você caminhar, Deus vai trabalhar em você e através de você. Amém, glória a Deus, gente. Praise the Lord. Ô, Ellison, onde pode encontrar Verdade. hoje, se eu quiser comprar o seu livro? Pastor Milton, hoje, para vocês que são da IEMA, eu devo dizer que no dia 12, nós vamos fazer aqui obviamente, eu quero fazer uma facilitação do acesso à aquisição do livro. Mas imagina que você tem alguém em algum outro local que queira adquirir. Você pode acessar Mercado Livre, ele está disponível por lá, e também pela Amazon. Tenho a impressão que são as duas plataformas de compras principais que o pessoal está habituado a adquirir. Essas duas plataformas você adquire. Salvo engano, no Mercado Livre, hoje ou essa semana, frete grátis aí para todo o Brasil. Aí, ó, tá bom? meu Deus. Adquira já. E olha, não somente adquira, mas deixe lá seu comentário, suas impressões sobre o livro, que isso nos ajuda a fomentar de uma forma mais apropriada. Isso aí. Perfeito. Amém. Gente, eu quero agradecer por mais esse EmaCast tão enriquecedor. Pastor, nós temos um projeto aqui que é o culto todo em inglês. Nós ainda não fizemos, mas a gente está com isso queimando no nosso coração. Que, olha, meu, por que a gente não aproveitou a oportunidade, né, pastor? Mas é um projeto que a gente tem, porque tem muitas pessoas aqui na nossa igreja que estão se movendo, né? Que estão vivendo esse processo. Recentemente, a Bia está indo para os Estados Unidos, vai ser au pair lá. E, enfim, a gente está muito feliz porque a gente está vivendo essa realidade. Então, irmãos, é isso. E tem muito mais no IemaCast. Então, você fica ligado, porque tem coisa vindo por aí. Não é comunicação, não é. Tá vindo coisa boa. Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez. Que Deus abençoe. Pastor Milton, faz uma consideração final, não tem como não te ouvir. Vai, fala alguma coisa. Meu Deus. Gente, para mim é honra, né? Estar do lado do meu amigo pastor, que é uma família, né? Verdade. A gente fica É mesmo. hospedado na casa dele, né? É verdade. E hoje eu até comentei, porque você conhece as pessoas assim. Encontrar, cumprimentar, ir embora é uma coisa, mas você fica uma semana, como eu já fiquei 2 semanas na casa do pastor, aí você vê. Então, eu vou falar como a mulher falou para Eliseu, né? É um santo homem de Deus. Amém, meu amigo. Ele é a família. Deus seja louvado. Verdade. Que o Senhor continue abençoando, Amém. Deus prosperando obrigado. o seu caminho. Obrigado. A Logos Church, falei Amém. certo? Falou. A pronúncia é impecável. E Isa, que faz parte do nosso Ministério de Louvor, cuida das nossas crianças, né? Com muito, ela e a sua mãe com muito carinho. Quero agradecer também estar participando com você. A Ellen, que é sobrinha amada, tem mais amadas aí, Mas a não Ellen tanto, é um não pouquinho tanto. mais. Sabemos. Rafael, toda a equipe que tem feito um excelente trabalho na igreja, agradecendo o pastor Nenê, que é um pastor com a cabeça para Nosso frente. pastor, né? Verdade. Sempre Nosso Amém. pastor, um homem Olha, de ele Deus. tá ali, hein? Beijo no coração. O pastor Nenê, vou te falar. Ele é top e eu Conta quero aí. agradecer. Muito obrigado, Ellen. Amém. E você, a Iema está aqui, Vila Holanda, Isso. José Nurs, falei certo? Sim. E o número? Qual que é o número? 758. 758. Olha, meu Deus, vem nos visitar. 758. Vem pra cá. Vem pra cá você também. Ô, Ellen, deixa eu só quebrar o protocolo, falar Por algo favor. aqui em 1 minuto. Você sabe que os europeus, os americanos, ao longo dos anos, eles enviaram, não é exagero, milhares de missionários mundo afora. E agora a Europa vive um tempo desafiador. Existe um movimento chamado Missão Reversa.
A ideia, agora é o momento dos filhos abençoarem os pais. Então, a gente está vivendo um tempo onde eu creio. Você falava de jovens e pessoas da igreja que estão aprendendo inglês, eventualmente outros idiomas no futuro próximo. Que Deus nos dê graça para que moços, moças, homens, mulheres levantem-se a partir do Brasil e agora retornem para a Europa, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Espanha, para a França. Sabe que a Espanha existem pueblos, pequenos pueblos, pequenas cidades que não tem uma igreja evangélica. Não tem uma igreja evangélica. Meu Deus. Então, existe um clamor e eu quero repercuti-lo aqui. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse é o clamor da igreja na Europa. A gente precisa de auxílio. Então, que Deus levante pessoas e que o evangelho seja anunciado. Muito obrigado. Gente, é isso. É isso, é isso, é isso. Fica com essa palavra aí. Tá Isa, muito obrigada pela sua presença. E deixa também uma palavra para quem está te ouvindo. Isso é importante. Isso. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra. Tem tanta coisa para falar sobre isso que a gente poderia ficar a noite toda, mas o que arde no meu coração para falar para você é melhor do que viver a promessa, é viver a promessa no tempo de Deus. Então, não seja passivo, como foi falado aqui. Não seja passivo. Mova-se com Deus e deixa Deus dirigir o tempo da sua vida. God bless you. Deus abençoe, gente! Amen. Amen. Agora,